Muito bem, pessoal, vamos lá. Ó. Primeira coisa, a gente vai abordar um pouquinho aí sobre o primeiro projeto, daquele projeto Sala, tá? Então aqui vai ser um resumo geral, todo passo a passo, através dos vídeos. Então tudo que foi passado para vocês ali das etapas, né? Serão efetuados aqui na prática, tá? Então, logicamente, sempre vai render uma dúvida ou outra, mas aqui na sequência do vídeo vai ficar bem mais claro, tá? Por que não foi divulgado isso antes? Porque é para quebrar a cabeça um pouco mesmo, para depois verificar como que funciona a resolução, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa é o nosso projeto. A gente vai verificar o nosso projeto. Deixa eu só pegar aqui. Projeto sala. Então nós temos nosso projetinho, tá? A mesma coisa vai funcionar lá para o nosso segundo projeto, tá? Então, ó, pegamos aqui nossas medidas, beleza? O que a gente vai observar é as cotas, as dimensões que são trabalhadas no projeto. Então, inicialmente, na segunda parte ali, né, no caso, ele demonstra a aplicação de offset, primeiro uma distância de 1 metro, depois uma distância de 90. Sempre serão esses valores? Não. Tá? Aqui a gente já tem valores diferentes, ó. 40, depois 90 ou 1,70 poderia também, tá? Então tem outras opções, tem outros valores que nós devemos aplicar também. Então vamos lá. Ó. Sequência do projeto. Primeira parte ele fala o seguinte: limitar a nossa área de trabalho. Então, comando limites, aplicação do comando limits 0,0 enter, porque é uma coordenada, então ele deu um foco no primeiro ponto aqui, ó, o ponto do AutoCAD. Depois 5,3 enter, tá? Aparentemente não aconteceu nada, mas isso é normal, tá? Deixa eu até fechar essa aba aqui. Aparentemente não aconteceu nada, mas isso é natural, tá? Agora você continua a configuração. Grid, display, né? Você vai tirar a grade do fundo, né? 2 enter. Por que a opção 2? Porque você quer retirar a grade, mas quer que permaneça apenas na sua área de trabalho. Agora, o elemento sumiu, você vai aplicar o zoom. Ou clica duas vezes no botão do meio do mouse, né? Ou Z Enter a Enter. Olha lá, automaticamente aparece aqui a sua área de trabalho. É essa área que você vai trabalhar a sua edificação, no caso o ambiente, tá? Ah, mas não está aparecendo as linhas aqui. Por que não está aparecendo as linhas? Porque o elemento ele é menor do que 10 unidades, ele é 5 unidades. E cada elemento daquele, cada quadradinho daquele equivale a 10 unidades. Consigo alterar isso daqui? Consigo. Tá? Vai alterar alguma coisa no meu projeto? Não vai alterar nada, porque você vai fazer dentro dessa área. Mas se você quer que apareça os quadradinhos, pode colocar o comando DS Enter. E nessa opção aqui, ó, Snap and Grid, que é o quesito aqui, o Grid, que é a grade, você pode colocar aqui 1, pode colocar, por exemplo, 0,5, né? Olha lá, ó, automaticamente o elemento vai alterar, olha lá, 0,5. Dou um OK, olha lá, ó. Agora o quadradinho equivale a cada meio, tá? Olha lá, ó. É uma opção que nós temos a se trabalhar, tá? Dando sequência, pessoal, vamos acionar o comando REC. Primeiro valor que a gente vai jogar é 0,0. Para quê? Para puxar o ponto aqui, ó. Agora já é a criação efetiva de linhas. Depois 5,3 Enter, tá? Eu vou falando mais ágil aqui, porque lógico, o vídeo você tem a oportunidade de voltar, né? Então para não deixar muito cansativo, muito longo, muito extenso o vídeo, eu vou falar de forma mais ágil, tá bom? Então, ó, jogou o valor 3, 5,3, porque 5 na base, 3 em altura, ele vai fechar o retângulo. Continuando com o nosso projeto, a gente vai fazer as alvenarias. Comando offset, ó, enter, 0,15, enter. Pego essa linha de fora, jogo para dentro com o cursor e clico novamente, ó, já foi feito o offset, tá? Aplicação de 0,15. Seguinte, pessoal, ó, reparem que agora a sua linha, quando você seleciona qualquer linha, ó, ela vai selecionar por completo. Se eu vou aplicar um offset daqui, ó, com valor de 1, por exemplo, olha o que vai acontecer. Olha lá, ela vai render aqui um retângulo e não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar agora com linhas isoladas para criar aqui a abertura dos vãos. Então a primeira coisa que vocês vão realizar é separar essas linhas, que é o comando Explode. Clica nos dois retângulos, X-Enter, pronto, separou as linhas. Quando eu seleciono agora, ó, são linhas isoladas, tá? Quem vai decidir a aplicação do offset são vocês, tá? Então aqui eu demonstrei um certo roteiro, porém, se vocês quiserem aplicar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tanto faz. Quem vai decidir isso é o projetista, o que for mais fácil para ele, tá? Então, seguindo a sequência, né? Eu vou tanto trabalhar com a parte interna e com a parte externa. Então, ó, comando EX Enter,
serve para alongar as linhas, estender as linhas. Então, EX Enter, clico nessa linha. Opa. Cliquei nessa linha, clico nessa, ó, vai estendendo as linhas, ó. Estendeu as linhas. Dá um zoom aqui. Ó, aqui, aqui, vou estendendo as linhas. Preciso fazer em tudo? Não necessariamente, depende de qual linha que você vai selecionar, tá? Então, por exemplo, se eu vou pegar a linha de fora, o que eu vou fazer? Ó, Enter. O valor de 1, Enter. Por que o valor de 1, Enter? Se a gente pegar o nosso projeto, ó lá, ó, é dessa linha para cá o valor de 1. E se eu quisesse pegar da linha de dentro? Poderia? Poderia também. Só que aí você deveria desconsiderar a distância da sua alvenaria. A gente vai fazer isso aqui do outro lado, tá? Então, ó, voltando, um Enter. Pego essa linha, jogo para dentro, cliquei uma vez. Depois, vou dar um ESC, ó, Enter novamente, 0.9, Enter. Clico nessa linha, jogo para dentro e clico de novo, tá? Para agilizar, pessoal, a gente vai pegando esse feeling ao longo, né? Se eu vou aplicar o comando offset novamente, simplesmente eu vou dar um Enter, Enter novamente, porque ele vai entrar novamente no último comando trabalhado, que foi o offset. Então aqui no caso, você vai jogar o valor para fazer essa abertura de janela, porém agora eu vou pegar da linha interna. Então se eu sei que daqui para cá é 1 metro, eu quero pegar da linha interna. Quanto que eu tenho que jogar? 1 menos 15. Então no caso aqui vai ser 85, tá? Então eu vou jogar aqui o valor de 85, 0.85, né? Pego da linha de dentro, jogo para cá, para minha esquerda. Depois dela, ó, Enter, Enter, já jogo o valor 0.9, clico nessa linha e jogo para dentro, tá? Olha lá, ó. Fiz a marcação, as linhas verticais, né, como marcação. Agora o que eu faço? Comando Trim, TR, Enter, apago as linhas que eu não quero, que são essas daqui, faço a abertura desse vão, desse vão, desse vão. Aqui eu tenho janela? Não. Então, no caso, eu só vou retirar essas linhas que foram marcações, né? Pronto. Então, referências verticais já foram realizadas. Agora, horizontal. Ó, Enter, 0.40. Pego a linha de fora, ó, jogo para cima, cliquei. Por que 40? Porque é a distância, ó, da linha de fora até o início da minha porta, tá? Posso fazer isso direto, pessoal. Por quê? Porque o valor ele se repete na lateral direita e aqui na parte superior da lateral direita. Então eu posso aplicar offset, tá? Com o mesmo valor. Então eu pego essa linha, jogo para baixo, pego essa linha, jogo para cima, tá? Depois, Enter, Enter, 0.9, Enter. Pego essa linha, jogo para cima, pego essa linha, jogo para baixo. Só tem que tomar cuidado para não se confundir aqui nessa jogada de linhas, qual linha que eu vou apagar, qual linha que eu vou deixar, tá? Por que eu já fiz isso direto? Porque os valores são idênticos, ó, 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui. Então fica mais fácil aplicar tudo de uma vez. Depois, como os valores também são simétricos, são os mesmos no caso, né? 90, 90, 90. Tá? Então a gente agiliza o processo. Comando Trim, TR Enter, apago esse excesso de linhas, apago isso daqui, apago isso, apago isso. Faço a abertura do vão aqui dessa porta e apago essas linhas. Acabou. Aqui eu já posso limpando o meu desenho, ó, tá? Então aqui foi o... Chegamos até o final da etapa 2, né? Limpamos aqui todos os elementos e geramos essa caixa aqui, que é nosso ambiente. A parte 3, pessoal, ele explica um pouquinho sobre a criação de janelas. Então a parte de janelas, o interessante é você criar fora dos vãos. Então você vem aqui, ó, clica uma vez. Repare, se a sua linha ela estiver solta nesse formato, para você travar ela para trabalhar na horizontal e vertical, sempre utilize o comando F8, que é esse ícone aqui embaixo, ó, que é o Ortho Mode, né? O que vai acontecer? Ele vai travar o elemento, ó, até o ícone já demonstra, a ângulos de 90 graus. Cliquei uma vez, ó lá, travou, vertical e horizontal. A criação da janela vai ser um pouquinho mais livre, né? Então eu vou primeiro direcionar o sentido que eu quero, ó, quero para a direita, e jogo o valor, 0.9, Enter. Olha lá, ele vai fixar o valor agora 0.9. Então ele fez uma linha 0.9. Desci com o elemento 0.15, Enter. Direcionei para a esquerda para voltar com a minha line, 0.9, Enter. Vou subir com o meu elemento, 0.15, Enter. Olha lá, fecho o meu retângulo, dou um Enter para finalizar. Para fazer os detalhes internos da janela,
comando offset, ó, enter, 0.05, enter, pego a linha de cima, jogo para dentro, cliquei, pego a linha de baixo, jogo para cima, cliquei, pego a linha lateral, jogo para dentro, cliquei, lateral direita, jogo para dentro, cliquei. Aqui, ó, interessante, até demonstrar aqui, ó, muitas vezes, pessoal, a gente fica muito limitado aqui nessa lateral. Pode jogar, extravasar, ó, coloca mais para a direita, né? E você clica. Por quê? Se você ficar muito justo aqui, acontece isso. Você ficou muito justo, ele entendeu que você quer aplicar o offset para fora, não para dentro. E aí a sua linha vai para fora, tá? Então é só deletar quando acontecer isso. Finalizando a janela, TR Enter. E aí apaga o excesso de linhas, ó. Apaga o excesso de linhas. Foi criada uma janela de 90, tá? Como que eu sei se tem ou não tem janela? Reparem que no CAD de vocês vai ter essa reguinha na parte superior. Seleciona essa reguinha e aí você vai medir, ó. Passa essa linha laranja, rente aqui é uma horizontal, no caso, ó, lá, tem um tamanho de 90. Lá no exemplo ele está pedindo para realizar mais 2 tipos de janelas, tá? Não vamos aplicá-las aqui no projeto, mas posteriormente usaremos em outros projetos. E até mesmo para exercitar, né? Seleciona essa janela e faça uma cópia. CO Enter, pego um ponto, faço 2 cópias aqui para baixo. Beleza. Qual que é a jogada agora, pessoal? Ó, todas as janelas são de 90, só que ele fala o seguinte, eu quero uma janela de 80, eu quero uma de 90 e eu quero a de 1 metro. Como que a gente vai trabalhar? Simples. Comandos de modificação, no caso vai ser o stretch. Ó. Essa imagem retrata bem o que vai ser feito. Ó. A gente vai alongar uma janela ou encurtar essa janela. Tá? Então, o comando S Enter. A aplicação desse comando, pessoal, tem que ser até metade. Ó. Você não pode selecionar o objeto por completo. Então, vou selecionar com a camada verde, direita para a esquerda. Ó. Pego no ponta direita, venho até o meio da janela, selecionei. Dou Enter. Ah, mas ele selecionou mais do que a metade. Não tem problema. Ele sabe que é metade que vai ser trabalhado. Pego esse ponto. Como eu tenho uma janela de 90 e quero transformar numa de 80, o que eu vou fazer? Jogo para minha lateral esquerda. Pode até ser mais. Eu posso jogar até aqui. E vou jogar a diferença. Ou seja, quanto que é necessário subtrair para chegar no valor de 80. 0,80 no caso, né? Então, de 90 para 80, subtrair 0,1. Então, coloco o valor, 0,1, Enter. Pronto, ó. Repare que a janela ela já vai encurtar um pouquinho, tá? Mesmo procedimento para a janela de 1 metro. S, Enter, seleciono metade, dou um Enter, pego esse ponto à direita e jogo para fora, agora para a direita. Qual que é a diferença? Quanto que falta para chegar no 1 metro? 0,1, Enter. Vai aumentar a janela. Se eu verificar com a regrinha aqui, ó, 80, 90 e 1. Né? Então, está no padrão aí correto. São as janelas elaboradas, tá? Segunda situação, que é o passo 3.4, é a criação dos blocos. Como que vai funcionar a criação dos blocos? Primeira coisa, pessoal, você vai observar a sua unidade. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos alterar a unidade para metros. Então, o N Enter. Precisão que a gente vai trabalhar é sempre 2 casas após a vírgula. Tá? Então, vem aqui, vou colocar a terceira opção, 0,00. E a unidade que está em milímetros, eu vou alterar para meters, que é metros, né? Então, de baixo aqui, ó, centímetros, depois metros. Trocou aqui, né? Substituiu para metros, só dá um OK. Beleza. Criação dos blocos internos. É o comando block, que ele é trabalhado aqui também, ó, tem alguns ícones, ó, create block, né? E agora você vem com a tecla atalho B Enter, ou aciona o ícone lá em cima, tá? Tanto faz. Nessa janelinha de bloco, pessoal, o que a gente vai criar? Vamos criar os 3 tipos de janelas, os 3 blocos. Então, a primeira coisa, janela 0,80m, que a gente está criando ela em metros. Repare que aqui está tudo zerado, x, y e z. Então, você vem e vai inserir um pick point. O que é esse pick point? É um ponto de inserção para essa janela. Presta atenção, pessoal, se você não realizar esse pick point, você não consegue inserir a janela no projeto. Então, ó, clica aqui nesse quadradinho, seleciona um ponto à extremidade da janela. Eu recomendo sempre selecionar o ponto inferior esquerdo. Olha lá, eu cliquei uma vez, já apareceu coordenadas aqui. Ó. Próxima opção, Select Object. Seleciono todo objeto e dou um Enter. Olha lá, ó, apareceu a janela
é só dar um OK, tá? De forma rápida aqui eu vou criar os demais. Então, B-Enter, vou colocar aqui, ó, janela 0.90m. Pick Point, agora eu seleciono a segunda janela, ó, ponto inferior esquerdo. Select Object, seleciona toda a janela, dou Enter, dou um OK. Próximo elemento, B-Enter, a janela de 1 metro agora. Janela 1.0m. Pick Point, ponto inferior esquerdo. Select Object, seleciona toda a janela, dou Enter. Apareceu aqui, dou um OK. Repare agora, pessoal, que quando você cria a janela, deixa eu até demonstrar como ela era antes. Quando você seleciona uma line, só ela vai ser selecionada, tá? Quando que isso vai, não vou falar causar um impeditivo, mas vai complicar a situação? Quando você vai colorir o objeto, aplicar layers, tá? Então, no caso aqui, o que vai acontecer? O ideal é que você tenha o elemento já completo, ó, conectado. Selecionei, ó, toda a janela vai ser selecionada. Então, não é esse caso aqui em cima. Ó. Se eu clicar aqui, só ela é selecionada. Aí o pessoal vai pensar, poxa, professor, mas não tem um comando que vai unificar tudo, que é o comando join? Ele unifica linhas, ó. As linhas estão isoladas. Só que quando eu seleciono e aplico o J-Enter, olha o que acontece. Só a linha de fora que vai ser unificada, mas as internas permanecem isoladas ainda, ó. Eu tenho que selecionar uma por uma. Então essa é a complicação, tá? Então deixa eu deletar esses elementos, esses blocos. Como que vai funcionar a inserção de blocos? Ó? Bem simples, bem rápido. Ó. Comando I Enter. Automaticamente os blocos aparecem aqui para você. Ó. Então janela de 1 metro, janela de 90, janela de 80 já aparece aqui. Simplesmente eu seleciono a janela, ó, que no caso é a janela de 90. Clico uma vez. Quando eu passo meu cursor para o lado, a janela já aparece. Então eu venho aqui, ó, encaixo a janela no vão. Seleciono ela de novo, encaixo aqui. Seleciono ela de novo, encaixo aqui na parte superior. Tem uma janela vertical, preciso criar outro bloco? Obviamente não, tá? Não precisa. Você tem uma opção aqui que é Rotate, ó, rotação. Seleciono, deixo ticado, pego essa janela. Então, além da inserção, ela tem a situação de rotação. Ó. Cliquei nesse vértice e jogo para cima, tá? Outra dica, pessoal, porque a gente selecionou o ponto lateral, ó. Tá vendo? Uma das extremidades. Porque se, por exemplo, deixa eu só pegar essa... Deixa eu fechar aqui que a gente não vai usar mais. Vamos simular que o nosso ponto de inserção da janela é bem no meio. Olha lá, como é que eu vou inserir a janela aqui, encaixar ela certinho? Eu vou ter que ficar chutando, né? E vai chegar um momento que o elemento, que a linha, né, vai passar por cima da outra, não vai bater certinho. Então, o ideal é pegar nas extremidades, tá? Então, fica essa dica. Beleza, pessoal. Agora o próximo passo é o passo 3.5, que é a criação das portas. Então, a primeira coisa é a criação do batente, ó. L-Enter. Conforme as medidas que a gente trabalha aí, né? A gente faz um detalhe a mais do batente para fazer aquele dente de encaixe da folha. Então, ó, cliquei em um ponto, o batente vai ficar bem pequeno, vai ficar um pedacinho desse aqui, ó, similar à janela, tá? Só que com um detalhe a mais. Então, eu jogo para baixo, 0.15, Enter. Jogo para a lateral direita, 0.05, Enter. Jogo para cima, 0.12, Enter. No detalhe, não demonstra o valor aqui do dente, né, do batente, mas a gente consegue deduzir isso. Se eu tenho 0.05 aqui embaixo, 0.04 lá em cima, subtrai um pelo outro, vai ficar 0.01. Então eu jogo para a minha esquerda, 0.01, Enter. Vou subir com o elemento, 0.03, Enter. Vou fechar a peça, ou eu clico ou jogo para a esquerda, 0.04, Enter. E Enter para finalizar. Criado o nosso batente, ó, tá vendo? O tamanho dele em relação à janela, só um pedacinho. Agora, pessoal, para facilitar a nossa vida, a gente pode trabalhar assim com o comando polyline, line, mas para realizar já a folha da porta aqui de uma vez só, a gente trabalha com o comando rec, que está aqui em cima, ó, que é um retângulo do lado do arco, o ícone do lado do arco. Posso acionar também pelo rec enter, tá? Como que vai funcionar isso? Ó, eu vou pegar esse ponto superior do batente e agora a gente vai retomar um pouco a coordenada, né? Então vai ser uma coordenada relativa. Arroba, valor de 0.82, menos 0.03 e dou Enter. Por que eu fiz isso? Ó, só para entender. Quando eu cliquei nesse ponto e adicionei o arroba, significa que esse ponto vai ser meu ponto zero, como se eu pegasse o meu eixo aqui e transferisse para cá, tá?
Quando eu joguei o valor de 0,82, ele quer o quê? Valor positivo para x. Ele vai correr aqui, ó, na horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Quando eu jogo o valor de menos 0,03, qual que é o valor? O 0,03 eu sei que é essa altura aqui, ó. Mas se eu coloco positivo ou coloco sem o sinal negativo, ao invés de ele encaixar aqui no dente, ele vai subir. Então, por esse motivo que a gente jogou menos 0,03. Tá? Aí ele encaixa direto aqui. Continuando, comando OB-Enter, você vai ativar aqui, ó, o midpoint. Tá? OB-Enter, midpoint. Ok. Seleciona com a camada azul o batente. Ó. Por que com a camada azul? Ó? Quando eu seleciono com a camada azul, eu pego um pedaço do meu batente, estou pegando, ó, posso vir até aqui na minha folha, ó, tá vendo? A única coisa que vai ser selecionada vai ser o batente. Agora, se eu seleciono com a camada verde, olha o que acontece. Peguei metade do batente, metade da folha e o batente completo, todo o elemento vai ser selecionado. Tá? Então, o azul ele seleciona de forma parcial. Então, eu clico aqui da esquerda para a direita e pego apenas o batente. O comando que eu vou aplicar é o comando Mirror, M-I, Enter. Tá? Procuro um triângulo aqui no meio da folha. Deixa eu até centralizar. Triângulo, cliquei uma vez, jogo para baixo, clico novamente e ele vai perguntar, ó, quer apagar o objeto anterior? Não. Então eu só dou um Enter. Ó. Pronto, o batente permanece na esquerda e foi realizado um espelho do batente para a direita. Próxima etapa, seleciona a folha e aplica o comando RO Enter, que é o comando Rotate. Vai pegar aqui, ó, esse vértice do encontro entre folha e batente, cliquei uma vez, jogo para baixo, ó, pode sair do batente, ó, pode ser mais aqui embaixo, clico uma vez e a folha vai realizar a rotação, tá? Para finalizar a porta, pessoal, recomendo selecionar aqui o item do arco para vocês visualizarem, tem várias opções. Então, vou mostrar duas rapidamente aqui, ó. Start Center Angle, Start End Angle, tá? Tem várias opções, você pode criar arcos com todas aí, tá? Então, a primeira, ó, que está lá nas etapas. Start Center Angle. O que é o meu ponto inicial, que é o Start? O AutoCAD ele trabalha no sentido anti-horário, ele vai fazer essa rotação. Então, meu ponto inicial vai ser esse vértice aqui, ó, da minha folha. Meu ponto central vai ser o encontro aqui entre folha e batente. E qual que é o ângulo que eu trabalho aqui? Ó? Ângulo reto de 90 graus. Olha lá, pronto. Foi feito o arco. Deixa eu deletar. Outra opção. Start End Angle. Então, qual que é o meu ponto inicial? Novamente, sentido anti-horário. Ponto inicial vai ser aqui, no batente na folha à direita. Ponto final, que é o end, vai ser esse vértice aqui do batente, da esquerda. Qual que é o ângulo que eu estou trabalhando aqui? 90 também. 90, pronto. Tá? Então, foi feito o arco do elemento. Antes de fazer a inserção, pessoal, até a etapa fala aí para vocês, volte para 3.4 e cria-se um bloco dessa porta. Então, comando B, Enter, vai adicionar o nome agora, ó, porta 0.90M, elemento zerado, pick point, pega um ponto, ó. Sempre o ponto inferior esquerdo, um ponto aqui de referência. Se eu vou pegar aqui, eu vou ter referência? Eu não vou ter, porque você vai ter que ficar chutando espaço aqui, a medida, para você encaixar certinho a porta. Então aqui, ó, nas extremidades é mais fácil. Pego esse ponto, Select Object, seleciono toda a porta e dou um Enter. Tá? Pronto, ó, apareceu a porta, nome, inserção de ponto, só dá um OK. Posso até deletar ela daqui, ó, Delete. Comando e Enter novamente. Olha lá, ó. Seleciono minha porta. Como eu sei que ela vai ter que ficar rotacionada aqui, né? Eu tenho que rotacionar ela para encaixar. Eu já ativo a opção Rotation. Cliquei nela. Olha lá, ó. Meu vértice. Seleciono aqui, jogo para cima e clico. Acabou, tá? Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Seleciono aqui, jogo para baixo agora e clico. Olha lá, ó. Fez a inserção do elemento, pode fechar a aba Insert. Ó. Então, nosso ambiente já vai ganhando forma aí. Ó. É isso, tá? A estrutura geral dele já foi criada. Próximo elemento, pessoal, aplicação aí, a criação dos layers. Já estamos caminhando aí para a parte 3.6. LA Enter. Beleza. Criação dos layers, pessoal, sempre será trabalhado aqui, ó, nesse item, nesse ícone, tá?
ou Alt N, ó. Se eu colocar Alt N, vai habilitar um novo layer. Tanto faz, um ou outro, tá? Então, após acionar ali a Enter, ou eu clico aqui nesse item, ou, olha lá, já até demonstra, ou Alt N. Então, eu vou criar os básicos aqui que a gente vai trabalhar com frequência, né? Então, primeiro, alvenaria. Vou trocar a cor dele, tá? Conforme aí a estrutura, a tabela que eu passei para vocês. Repare que toda vez que a gente passa o cursor, ó, tem um código a cor. Então, eu simplesmente posso pegar o código e colocar aqui, ó, código 5. Eu quero a cor 5, que seria essa. Quando eu der um OK, ó, ele já altera aqui. Pode fazer isso, é mais fácil até. Novo layer, vou colocar janelas. A cor dele vai ser o azul cian. Olha lá, azul cian, alterei. Novo layer, vou colocar portas. Elemento aqui. Vermelho, tá? Novo layer, vou colocar texto. Texto. A cor dele, vou deixar 80. É um verde 80. Próximo elemento, vou colocar como projeção. Também vai ficar verde, mas vai ser a cor 3 aqui agora. Cor 3. Olha lá, tá? Próximo elemento, vou criar cotas, tá? Criar cotas. Beleza. Adicionei cotas. Temos mais outros layers, mas o básico que a gente trabalha, principalmente nesse projeto, serão esses daqui, tá? Vamos frisar o seguinte aqui, ó, no layer projeção. Se vocês observarem na tabela, o layer projeção ele muda o estilo de linha. Ele vai ficar com a linha pontilhada, né? Então, onde que eu altero? Repare que você tem a opção Line Type, que é a coluna Line Type, tipos de linha, né? Então, para a projeção, você vai selecionar o layer e vai clicar aqui onde está Continuous, ó. Cliquei uma vez, vai abrir essa janelinha. Vai fazer a busca, load, desse tipo de linha. Então, vai ser ó, ISO 03W100, conforme o modelo. Selecionei aqui, ó, dei o OK. Ainda ele permanece, ó, volta para a janelinha anterior, mas ainda permanece como Continuous. Então, vem o ACAD ISO 03W100, dou um OK, pronto. Olha lá, alterei o meu elemento. Certo? Deixa eu só realizar aqui a linha de corte, só para exemplificar isso também. Ó. Linha de corte, a cor dela vai ser o amarelo, 2, beleza. Aí eu vou criar um novo tipo de linha, no caso vou alterar o tipo de linha. Selecionei aqui, não é ISO 03 agora, eu vou dar um load e vou selecionar ISO 04W100, que é traço, ponto, traço. Selecionei. Salvou aqui, ó, carregou aqui, seleciono novamente, ó, aqui que eu tenho que selecionar mesmo, dou um OK, aí altero, ó, tá vendo? Todas são contínuas, menos projeção, deixa eu até puxar aqui, ó, olha lá, projeção que é a CAD ISO 03 e linha de corte que é a CAD ISO 04. Só isso, pessoal, bem basicão, bem simples mesmo. Os outros elementos a gente vai trabalhando com o tempo, tá? Tudo que você criou nessa parte de layers, lógico, crie todos que estão lá na tabela, tá? Aqui eu acho que está faltando alguns. Ashura e blocos. Fecha essa janelinha. Beleza, fechou a janela. Os layers que você acabou de criar, eles ficam salvos aqui, ó. Tá lá, ó. Então a manipulação ocorre por essa janela. Primeira coisa que vocês vão realizar após a criação dos layers. Colorir o desenho. Então, ó, seleciono as janelas, pode selecionar tudo de uma vez, ó. Aí vem a dica que eu falei com vocês. Como você cria um bloco, simplesmente você clica em qualquer linha desse bloco e automaticamente todo ele será selecionado. Se você tivesse criado a janela e já encaixado aqui, sem criação do bloco, você tinha que pegar linha por linha. Isso é um trabalho danado, tá? Então, ó, seleciono os blocos, venho aqui em cima e troco para o texto janelas, certo? Depois, dou um ESC, né? Faço a mesma coisa para as portas. Seleciono, troco, portas. Depois, vou ficar pegando linha a linha de alvenaria aqui? Não, nós temos um recurso que agiliza. Venho aqui em cima, vou ocultar a lâmpada, né? Vou deixar ela desligada. Olha lá, apaguei as janelas temporariamente, né? Apaguei as portas e agora eu já seleciono tudo de uma vez e já altero para o layer alvenaria, ó. Fica bem fácil fazer isso. Agora eu seleciono a lâmpada da janela novamente para deixar acesa e das portas também. Acabou, pessoal. Então é isso, ó. Feito o preenchimento dos layers, né, em referência aí ao que já foi criado.
colorir o nosso projeto. Próximo passo, 3.7, criação dos textos. Então, criação do texto, primeira coisa, ST Enter. Repare que o Standard já é um padrão do AutoCAD. Então, simplesmente você vai criar um new e vai colocar texto 01. Texto 01, dá um OK. Quando você criar esse texto, ele já aparece aqui para você. A troca de elementos aqui, a configuração, vai ser na fonte e no tamanho. Então a fonte, ó, selecionou, tá Arial, você vai selecionar Romans. Então não fica buscando aqui, ó, vou rotacionar até... Não, já joga na família R, ó. Se você colocar um R, ele já cai na família R. Então seleciona aqui Romans, olha lá, ó. Selecionou Romans. Tamanho do texto, 0.10. Beleza, não altera mais nada. Então só aplicar e fechar, tá? Criação do texto, tem duas jogadas aí, dois comandos que nós podemos trabalhar. O primeiro deles é o DT Enter, que são textos mais curtos, eles trabalham apenas com uma linha, tá? Então, a sequência, pessoal, após acionar o DT Enter, é o sentido de escrita. Você escreve da esquerda para a direita, aqui também não vai mudar. Então, você seleciona dois pontos. O primeiro ponto está na esquerda, o segundo ponto está à direita. Ó. Aí ele vai habilitar uma caixa de texto. Vou escrever aqui, sala. Cliquei fora do objeto e dou um ESC. Pronto, sala já vai estar salvo. Ah, mas ficou muito para a lateral. Não tem problema. Quando eu seleciono meu texto, repare que aparece um quadradinho. Esse quadradinho é de movimentação. Clico nele uma vez e arrasto mais ao centro. Olha lá, deixo ele mais ao centro, tá? Mas ficou pequeno em relação ao exemplo, não tem problema. Já vou mostrar como funciona. Próxima jogada, pessoal, vai ser aqui embaixo, tá? Agora com o comando MT-Enter, que é o segundo comando, que esse possibilita a criação de parágrafos, né? Você vai criar mais linhas dentro do elemento. Então, apareceu um ABC no seu cursor, isso é normal. Você vai fazer a abertura de um retângulo. Ó. Cliquei no primeiro ponto, faço a abertura de um retângulo, cliquei no segundo. Beleza, agora eu posso digitar. Então, vou colocar ambiente. Vou parar aqui? Vou clicar fora? Vou dar um ESC? Não. Eu já dou um Enter, ó. Quando eu der um Enter, ele já pula para a linha de baixo. E jogo 2.50, agora sim. Clico fora e pronto, o elemento já está salvo. Como que eu faço daqueles detalhes de line e círculo? Vocês já sabem, tem os comandos básicos aqui de criação. Então a primeira coisa, comando line. Venho aqui, não, só visual mesmo por enquanto. Pego um ponto específico e venho com o comando line, ó. Olha lá, ó. Cliquei, pronto. Depois, comando círculo. Comando círculo. Posso até criar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Ah, mas vai pegar um elemento. Não tem problema, depois você vai ajustar, ó. Jogo o valor 0.12, por exemplo. Olha lá, ó. Pego esse círculo e vou fazer o que? Movimentar. M-Enter. Pego a lateral dele, ó, e já arrasto para cá. Pronto, ó. É manipulação, é comando de criação e modificação. Como que eu vou criar o texto aqui? DT Enter, MT Enter, várias possibilidades. Ou também posso selecionar o texto aqui em cima. Ó. Faço uma cópia, como é um DT Enter. Pego esse texto, deixo desabilitar o F8, ó, parte de ângulo. Venho aqui e já jogo para dentro do elemento. Ah, mas está sala, não tem problema. Clico duas vezes em cima aqui, ó, e altero para 0, 1. Ó, pronto. Quero deixar mais centralizado, mais justo. Mesma coisa, ó, modificação, aí eu vou alinhando ele ao espaço que eu tenho. Ó, pronto, é isso aqui, tá? Próxima etapa, pessoal, trocar o layer, né, dos elementos para texto. Você já criou aqui, ó, trocou, beleza, tá? Só para complementar, pessoal, esse elemento aí não tem nas etapas, mas, por exemplo, se você quiser deixar esse texto sala maior, o que você pode fazer? Você pode ou fazer um outro tipo de texto ou escalar esse texto. Tá? Você vai aplicar escala no elemento. SC Enter, clico no texto sala, Enter, pego uma ponta dele, olha lá, vou pegar o centro do elemento. Quando eu arrastar para o lado, ó, eu consigo expandir o elemento. Ó. Eu vou deixar ele com valor dobrado, então vou colocar 2 Enter. Olha lá, ó, já aumentei o tamanho do meu texto. Beleza? E é isso. Ó. O texto já foi criado, parte 3.7, bacana. Próxima etapa, vamos lá. Só para fechar, 3.8, que é a criação das projeções. Então a primeira coisa que vocês vão realizar é o comando OEnter.
e vai aplicar um offset de 0,60 e fazer uma cópia de uma linha para cada lado. Então vamos lá, ó, Enter 0,6, faço um offset dessa linha para cá, faço offset dessa linha para cá, faço offset dessa linha para cá e dessa linha para cá, tá? Deixa eu só alterar a cor aqui para facilitar a visualização. O alvenaria vai ser azul, mas vou deixar amarelo só para facilitar, ó. Fica mais claro. Beleza, pessoal, ó, qual que é a jogada aqui agora? Comando Fillet, está locado aqui, ó, comando Fillet, F Enter. Vou selecionar essa linha e vou selecionar essa, ó. O Fillet ele serve para criar cantos, tá? Vou dar um Enter para já ativar o comando novamente, comando F Enter, ó. Seleciono essa linha, seleciono essa. Seleciono essa linha, seleciono essa. Então vai criando cantos, ó. Seleciono essa, seleciono essa. Aí, com o procedimento 3.8, reparem que as linhas aqui estão soltas ainda, ó. Tá? Então você vai selecionar todas, alterem o layer para projeção e o comando J-Enter para unificar, ó. Então quando eu aplico o J-Enter, selecionei uma, todas serão selecionadas, tá? Esse é o objetivo. Para finalizar essa etapa, comando LTS, que a gente vai aplicar uma escala para trabalhar com o pontilhado dessa linha, 0.01 Enter. Olha lá, ó, pronto. Aí vai aparecer a linha pontilhada, tá? Para fechar, pessoal, ainda comando 3.8 para 3.9 é o nosso comando cotas. Então eu já vou selecionar aqui, ó, Layer Cotas, tá? Primeira coisa, configuração de cotas. Então uma configuração mais breve, mais rápido é trabalhando com escalas. Comando D Enter. Repare que o padrão são esses três aqui, principalmente o ISO 25, o Standard. Deixo o ISO 25 selecionado e vou na opção New. Beleza? Vou colocar aqui, ó, cota externa. Opa. Cota externa. Beleza. Dou um continue, vai abrir uma nova janela para a gente. As únicas opções e as únicas alterações que nós vamos realizar é na simbologia e flecha, segunda aba, tá? Essas linhas aqui que são setinhas, nós vamos alterar para oblique, né? Então deixa tudo oblique. A terceira não altera automaticamente, então faça a alteração de novo, oblique. Vamos pular para a aba texto. Verifica se o seu texto está 2.5, tá? Se tiver vários zeros aqui não tem importância, tem que estar 2.5, tá? Os zeros não vão interferir em nada. Aba Fit, aqui é o fator de escala. Qual que é o objetivo aqui, pessoal? Ó, quando você tem esses valores, comando line tem valor, símbolos tem valores, tá? É basicamente nessa opção você vai pegar um fator aqui de escala e ele vai pegar esse valor que está aqui e vai multiplicar pelos valores que estão presentes nessa configuração. Então ele vai ficar numa proporção do tamanho da nossa alvenaria. Então o valor que a gente joga aqui é o 0.04, tá? É o fator. Aba Fit. Para finalizar, Primary Units, unidades primárias, você vai tirar esse trailing aqui, ó. Essa opção trailing você vai tirar e vai dar um OK. Beleza, agora sim, ó. Dá um close, fechou. Opção que você tem, ó, é o comando DLI, ele está presente aqui em cima, ó, é um ícone menorzinho, ó lá, linear, é o comando DLI, dou um Enter. Agora eu vou pegar ponto a ponto, eu pego esse ponto, pego esse e vou subir com a minha cota. Tem uma distância exata para adicionar isso aqui? Não tem, mas você dá uma folga, né, para evitar que ela fique em cima aqui da projeção e não fique tão próximo da sua alvenaria. Então, um valor aí de 0.25, um valor de 0.30, tá bacana. Olha lá, ó. Deixa eu até fazer outro valor. 0.30, 0.30, olha lá, tá bacana. Sequência, pessoal, mesma coisa. Vai DLI e vai pegando os pontos. Olha lá, vai pegando os pontos. DLI, pega os pontos e vai fazendo a cota do elemento, tá? Quero fazer de uma vez só, professor. Como é que eu faço isso? Ó? DLI, pego desse ponto, venho até esse. Ponto 3, beleza. Aí na sequência eu já ativo DCO. Por que DCO? Porque é linhas contínuas, né? Cotas contínuas no caso. Então ele já pega como referência esse ponto aqui, ó. Lá, esse ponto vai ser meu ponto 0.
Então, onde eu clicar, ó, ele vai parar e ele já vai estar nivelado, ó. Então, onde eu clicar, ó, para. Olha lá, onde eu clicar, ele para. Onde eu clicar, ele para. Tá vendo? Então, é isso, ó. Então, aplicou as cotas. Deixa eu puxar uma aqui. Ó. Vai na sequência, DLI. Ó, pego essa cota, jogo para cá. Já aplico, ó, DCO. Olha lá, ó, já vai pegando as cotas. Pega aqui, esse ponto. Pega o batente, pega esse outro ponto. Olha lá, ó. Do outro lado a mesma coisa, ó, DLI. DLI, primeiro elemento. Pega esse ponto, vem até aqui. 0.3 para dar uma distância e já DCO. Olha lá, o DCO, ele já pega a referência, ó. Olha lá, ó, pronto. Beleza? Agora é só aplicar uma linha, deixa similar aqui, tá? Olha lá, só aplicar e jogar uma para fora aqui, só para não pegar na projeção. Olha lá, bacana, pessoal, é isso aqui, o nosso projeto sala. A única coisa que está faltando, só para a gente fechar, para não estender muito o vídeo, já está extenso, é fazer o detalhe aqui da cota de nível, né? Então, simplesmente, né, não tem essa instrução, mas ó, venho com o círculo, já consigo fazer essa manipulação. Venho com o círculo, posso jogar um valor, vou jogar 0.12. Comando line, procuro o centro do elemento, ó, vou jogar um valor de 0.5. É sempre essa medida, professor? Não, a gente só está referenciando aqui para realizar uma cota de nível. Venho aqui, ó, pego o ponto central para o superior, vou jogar um 0.18. Faço a mesma coisa nos demais, ó. 0.18 para cá, 0.18 para cá, tá? Olha lá, ó. Qual o próximo comando que eu vou utilizar? H-Enter, que é o comando hatch, que ele vai trabalhar para preenchimento, ó, desse lado e desse aqui, ó. Dou Enter. Beleza? Qual que é a próxima etapa? Para a gente fechar, deixa eu já trocar aqui, ó, para texto. Texto. Agora vem DT Enter. DT Enter, pego um pontinho de referência aqui, ó. Venho para cá e o valor vai ser 0,15, que é a cota de nível do elemento. Clico fora, dou um ESC e acabou, ó. Olha lá, ó, projeto efetuado. É isso daqui, pessoal, tá? Então, o primeiro projeto que a gente teve, né, toda a sequência aí foi trabalhada, que foi aplicada nas etapas, foi demonstrado aqui através do vídeo, tá bom? Então, para quem ficou com muita dúvida, não entendeu muito bem, bacana aí fazer uma revisão e tentar fazer esse projeto novamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure, tá? E esclareça suas dúvidas, que é importante saber esses comandos básicos para a sequência aí das nossas aulas, beleza? Então, um grande abraço e tchau, tchau.